Graça e paz, queridos, mais uma vez estamos aqui junto com vocês aí também em casa. E para nós é um prazer, queremos desde já agradecer a você que tem nos acompanhado, né? Que todo domingo está aqui conosco, toda quarta, juntos, até voltarmos a reabrir novamente essas portas e podermos adorar a Deus juntos, como é o nosso desejo e o seu desejo também. Então, nessa noite, para a gente não perder tempo, porque ele passa rapidamente, nós vamos ler com você primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo, o justo. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, nós queremos nessa noite te agradecer e te engrandecer. Queremos louvar o teu nome, queremos, Senhor, te adorar, queremos te aplaudir. Acredito que muitos em casa fizeram isso neste momento. Ó Deus, rendidos diante da tua presença, como cantamos essa última música, que na tua presença nos esvaziamos, ó Deus, humildemente, e também na tua presença nos enchemos da tua glória. Queremos, Senhor, nessa noite, Deus, aprender por meio da tua palavra, que é poderosa, que é magnífica, que o Senhor venha trazer, ó Deus, alegria em cada coração, em nome de Jesus, e esclarecimento dessa palavra para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus, então você aí e nós aqui, e nós vamos meditar nesta palavra. E nos chama muita atenção essa palavra, porque o carinho, né, do apóstolo João é muito visível quando ele diz, meus filhinhos. Ele está escrevendo justamente para os fiéis da Ásia Menor, da igreja da Ásia Menor, e justamente orientando ou advertindo-os contra justamente os falsos profetas ou os falsos ensinos. E o apóstolo João, ele declara que o amor e a obediência de Deus estão ligados. E diz mais a palavra do Senhor, que não, nem eu, nem você, nem ninguém pode dizer que ama a Deus se vive pecando ou fazendo alguma coisa que desagrada esse Deus. Portanto, nessa noite ele chega dizendo para nós, filhinhos, aleluias, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. E eu quero falar nessa noite sobre a pessoa de Cristo como advogado. E nós sabemos perfeitamente bem, acredito que você também sabe, logicamente, né? O que é ou o que faz a pessoa de um advogado. Quem sabe um dia você já precisou de alguém, não sei se um dia você vai precisar, ou se alguém que você conhece já precisou de um advogado. E interessante é que advocacia e direito são duas palavras distintas, diferentemente, mas interligadas. E a gente pesquisou um pouquinho para falar justamente de Jesus como advogado, né? Então, por isso mesmo que a gente vai trazer essa introdução para você saber o que é. Então, o que seria advocacia e direito? Então, como dissemos antes, são duas palavras distintas, todavia, uma se encaixa na outra, ou seja, uma depende da outra. Então, vejamos, a advocacia é a ação de advogar, ou seja, é a profissão do advogado. Direito vem do latim directum, do verbo dirigere, que quer dizer dirigir, ordenar, endireitar. Aleluias. É um conjunto ainda de preceitos, regras, leis adotadas para solucionar conflitos. Então, nós sabemos perfeitamente bem, como falamos, que se existe alguém que tem algum problema, logicamente ele vai atrás de um advogado, né? Para que o advogado justamente tome parte das suas dores, ou seja, ele vai ali procurar solucionar o problema do seu cliente, seja em qualquer área que for. E nós sabemos que há pelo menos 12 áreas em que os advogados trabalham. São a trabalhista, a familiar, ambiental e etc. E por aí vai. Mas aí nessa noite nós queremos falar da pessoa de Jesus. Então a Bíblia diz uma coisa para nós, que Jesus ele terminou a sua obra de redenção justamente quando ele disse está consumado. Lá
Em João capítulo 19, versículo 30, ele disse: está consumado. Ou seja, nada ele deixou para depois e nada ele deixou pela metade. Tudo foi feito ali na cruz quando ele dita essa frase. Todavia, seu ministério de intercessão continuou. Ou melhor dizendo, continua. Lá no céu, como diz Hebreus capítulo 7, 25, que diz que ele vive junto ao Pai para interceder por nós. Então, isso quer dizer que você não precisa de mais ninguém, nem de mais nada para interceder ao seu favor. Você não precisa procurar alguém ou se render nos pés de alguém para fazer uma oração por você, levando você a Deus. Logicamente que a gente precisa de uma oração do irmão, né? Porque a Bíblia diz que a gente precisa. Mas, tipo, eu vou chegar no irmão para que ele me leve a Deus, não pode, de forma nenhuma, porque só quem pode é Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse para nós em Romanos 8, 33 e 34, quem trará acusação, preste atenção nessas palavras, quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? Primeiro, somos escolhidos de Deus e ninguém poderá trazer uma acusação para a minha vida ou para a sua vida, porque fomos escolhidos por Deus e é o próprio Deus quem nos justifica pela pessoa bendita de Jesus, que morreu no meu e seu lugar. O apóstolo Paulo disse no versículo 34 de Romanos 8, quem os condenará? Cristo Jesus é que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você percebe que aqui tem duas palavras maravilhosas. Primeira, acusação contra a sua vida. Nenhuma vale. Alguém pode querer lhe acusar de alguma coisa, querer lhe subjugar de alguma coisa, trazer alguma acusação talvez sem fundamento para a sua vida e até mesmo querer lhe condenar por alguma coisa. Não dizemos que isso aqui não pode acontecer. Logicamente, alguns até estão pagando por alguma coisa que não fizeram. Outros, logicamente, por um delito cometido. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação, espiritualmente falando, e acusação, nada poderá subsistir na presença de Deus, uma vez que Ele já pagou o preço pela sua vida. Que coisa maravilhosa. Portanto, nós queremos saber disso. Por que Jesus se tornou nosso advogado? Quando o versículo disse para nós nessa noite, filhinhos, não pequeis, mas, todavia, porém, se alguém pecar, então Deus ele não descarta que a gente não peca. Deus ele não descarta porque ele sabe que nós somos passíveis a isso. Pode acontecer, mas se pecarmos, nós temos um advogado lá no céu, glórias a Deus por isso, que faz o seu serviço de não nos punir com uma morte eterna e com um julgamento eterno. Mas a missão dele é nos perdoar diante de Deus. E diz a Bíblia, por que ele faz isso como advogado? Por causa do seu caráter. A Bíblia diz que Jesus é justo, nunca pecou, e na sua boca nunca se achou engano. Ele é santo. 1 de Pedro, diz a Bíblia, capítulo 2, 22, que na boca de Jesus nunca se encontrou engano ou mentira. A Bíblia diz que Jesus é justo, íntegro, reto. A Bíblia diz que ele é santo, separado do pecado. Oh, aleluias! E a Bíblia diz que ele nunca pecou. Andou no meio de pecadores, mas nunca pecou. Por isso ele se tornou o meu e o seu advogado. Graças a Deus. Mas a pergunta continua. Por que Jesus se tornou nosso advogado? Por causa dos seus métodos. E nós vamos ver 3 métodos usados por ele. Primeiro,
Ele veio ficar em nosso lugar e não apenas do nosso lado. Que coisa boa, né? Porque o advogado, ele vai com você, logicamente, quando você tem uma audiência, ele fica do seu lado, logicamente, né? Ali, fazendo a parte dele, de ter sempre uma palavra para lhe defender em alguma coisa, mas ele não vai assumir o seu lugar. E Jesus, ele assumiu o meu e o seu lugar. E qual era o nosso lugar? A morte. O nosso lugar era a morte. Aquela cruz era para nós e não para ele. E agora ele vai para o nosso lugar, graças a Deus. Número 2, o segundo método, ele nos substituiu e não apenas falou ao nosso favor. Ele não deu uma palavra lá, olhe pai, tenha misericórdia deles aí. Não, ele nos substituiu. Tudo que tinha para acontecer conosco, Jesus levou nas costas. Tudo aquilo que era para mim e para você. Em cada açoite, em cada afronta, em cada humilhação, em cada vergonha, em cada dor, que era para mim e para você, ele levou tudo ali. Ele nos substituiu. Portanto, o argumento dele foi a sua própria vida. Não foi apenas uma palavra, de forma nenhuma. Terceiro, diz a Bíblia que o terceiro método é que ele morreu pelos nossos pecados e não apenas nos defendeu nossa inocência. Se era que éramos inocentes. Não éramos. Ele não foi lá dizer, olha pai, eles são bonzinhos, eles não podem. Não, de forma nenhuma. Ninguém aqui era inocente. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz, lá em Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Aqui embaixo, nenhum humano teve bondade ou tem bondade. Nenhum. A bondade estava e permanece estando em Jesus que nos defendeu. Por isso podemos contar com ele, porque, aleluias, ele não tem agenda nem honorário, pois tudo ele já pagou lá na cruz, por mim e por você, como diz Colossenses 2,14, que é cédula de dívida que havia entre nós e Deus, contando lá a nossa história de pecador. Ele rasgou-a, oh glória a Deus, cancelou, se você ainda quiser saber mais, cravou-a na cruz, e ali estava dizendo ao próprio Deus, eu com a minha vida paguei a dívida deles, graças a Deus. Mas por que Jesus se tornou o nosso advogado? Terceiro lugar, por causa da realização do seu ministério. Foi um ministério completo. Jesus não deixou nada no meio do caminho, não deixou nada para depois. Ele realizou tudo o que ele veio fazer aqui embaixo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E quem era que estava perdido? Eu e você. Perdidos nos nossos delitos, perdidos nas nossas ideologias, perdidos no pecado, enfim, estávamos perdidos, sem saber em quem crer, sem saber para onde ir, nem o que fazer. Mas graças a Deus que Jesus ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos, e louvado seja o nome dele, que ele nos encontrou. E a coisa mais linda que nós achamos é que na parábola da ovelha perdida ali em Lucas 15, que é justamente uma parábola que trata justamente do povo judeu, que embora se dizendo de Deus, mas também estavam perdidos, e nós juntos com ele, logicamente, né? Mas Jesus, ele faz questão. Talvez você esteja aí do outro lado perdido. Um dia andou com Jesus, um dia acreditou nele, um dia cultuou, adorou,
cantou, serviu, mas agora se encontra no precipício, perdido. Mas ele, como bom pastor, ele veio lhe buscar e veio lhe salvar. Ou seja, lhe dá a liberdade que você perdeu. Por isso mesmo diz a palavra de Deus: os que reconhecem o senhorio de Cristo e precisam da sua misericórdia, alcançarão favor. Favor é graça, graça imerecida. Aquilo que eu e você não merece. Aquilo que você não pode comprar em nenhum lugar. Que o seu dinheiro não tem poder para essa graça de forma nenhuma. Então, aqueles que reconhecem Jesus, eles alcançarão graça, favor, perdão, aleluias. Tudo isso que você certamente não vai encontrar em pessoas. Você não vai encontrar em livros de autoajuda. Você não vai encontrar em pessoas que talvez queiram lhe ensinar uma outra coisa, de forma nenhuma. Dizem por aí que em qualquer caminho você pode chegar lá no céu. Não chega, de forma nenhuma. A Bíblia diz que só existe um caminho, Jesus. Ele próprio disse em João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, aliás. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, mas é ninguém mesmo, ninguém, nem por mais sábio que seja, mais poderoso que seja, mais dinheiro que tenha, enfim, ninguém pode chegar até Deus a não ser por Jesus. Então o caminho é Jesus, o caminho do perdão é Jesus, o caminho da felicidade é Jesus, o caminho da misericórdia é Jesus, o caminho da graça é Jesus, o caminho do favor é Jesus, o caminho da liberdade é Jesus. Não importa os delitos que você tem cometido ou que você cometeu, ou que você está cometendo, não importa. Jesus só quer que você o reconheça como Salvador, como Senhor. Que você reconheça a soberania dele. Que você saiba que ele é eterno, que ele é o Filho de Deus e que veio para desfazer as obras do diabo. E quando você reconhece isso e se rende aos pés dele, aí você